Ontem à noite, uma das manchetes que continua a desdobrar a tensão no Caribe, conforme o presidente americano Donald Trump anunciou, palavras dele, um bloqueio naval total a petroleiros sancionados na Venezuela. Tem muito para a gente desdobrar a respeito disso, conforme eu já dizia na introdução do programa. A palavra bloqueio tem um quê que muda a categorização internacional disso aí. Para a gente começar a entender o assunto, eu passo com vocês por duas partes que eu destaquei. O tweet, melhor dizendo, o Truth, na própria rede social dele, a publicação não é tão comprida e essas duas partes abarcam ela aqui quase inteira. Eu vou destrinchar elas trecho a trecho com vocês. A gente começa com essa daqui, que é aquela que talvez tenha mais dominado as manchetes. Eu leio com você o que disse então o presidente dos Estados Unidos. Vamos lá. Aspas, o regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos de petróleo roubados para financiar, a si mesmo, terrorismo de drogas, tráfico de pessoas, assassinato e sequestro, pelo roubo de nossos ativos e muitas outras razões, incluindo terrorismo, contrabando e drogas, e tráfico de pessoas. O regime venezuelano foi designado como uma organização terrorista estrangeira. Portanto, hoje estou solicitando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros de petróleo, oil tankers, tradução automática, sancionados entrando e saindo da Venezuela. Volta para mim. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, quando a gente fala a respeito de um tweet como esse, perceba a linguagem de bloqueio naval. Tradicionalmente, no direito internacional, isso é entendido como um ato de guerra, e ajuda a gente também a entender isso no contexto mais amplo da possibilidade disso ser escalatório. Para ficar claro o que eu quero dizer e do porquê essa palavra é tão sensível, e ainda mais no contexto em inglês, a palavra blockade. Bloqueios navais são considerados atos de guerra pelo direito internacional amplamente, tá? Se você volta ali atrás, por exemplo, na Guerra dos 6 Dias, em Israel, quando o Estreito de Tirã foi bloqueado pelo Egito, aquilo foi considerado como o primeiro gesto de guerra, mesmo com Israel sendo considerada como a parte beligerante, a parte que estava ali se defendendo, porque precisamente esse bloqueio seria considerado como um gesto de guerra naquele caso. Se a gente pega aí outro exemplo, lá atrás da década de 60 também, em 1962, quando houve a crise dos mísseis de Cuba, o então presidente Kennedy evitou utilizar a palavra bloqueio, quando ele colocou efetivamente o que era um bloqueio naval em Cuba. Naquele momento, quando, com mísseis nucleares soviéticos sendo colocados aí a poucas centenas de quilômetros dos Estados Unidos em Cuba, a palavra bloqueio poderia ser um ato escalatório que levaria a consequências catastróficas. Naquela época ele usou a palavra quarentena. Precisamente quando a gente fala da pressão psicológica e do que acontece agora na Venezuela, essa parece ser uma palavra que é utilizada de forma deliberada. Enquanto a palavra bloqueio é deliberada, claro, todo o contexto mais amplo que a gente tem, do qual a gente tem feito a cobertura também passa por isso, mas vale ressaltar. De fato, Nicolás Maduro, o Cartel dos Sóis e outros agentes na Venezuela tem a comprovação de ação narcoterrorista e mesmo, como por exemplo pontua, o julgamento envolvendo Maduro lá, começado em 2020 na corte em Manhattan, fala de narcoterrorismo com o propósito explícito de não necessariamente só acumular dinheiro, mas prejudicar, fazer guerra assimétrica contra os Estados Unidos. Uma coisa que se corrobora com o tão famoso hoje relatório do Center for Security and Free Society de 2022, que pontua 1/4 de todo o tráfico de cocaína do mundo, passando naquele ano de 2022 pelas mãos do regime venezuelano. A coisa é bem documentada, a gente só deixa cedendo também as palavras de Trump. A gente segue com outro trecho, então, da publicação dele, que ajuda a gente a continuar a desdobrar o que acontece agora com o pronunciamento. O bloqueio é só um ponto. A gente tem aqui outra parte que ajuda a gente a entender melhor o cenário do que acontece. A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já montada na história da América do Sul. Só vai ficar maior, e o choque para eles será como nada que eles tenham visto antes, até o momento em que eles retornarem aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terra e outros ativos que roubaram anteriormente de nós. Enquanto o bloqueio parece ser parte de uma estratégia de comunicação e de pressão internacional, o que chama atenção é também essa situação na qual se fala de voltar com aquilo que havia sido tomado anteriormente. Para a gente entender um pouco do que o Trump pode querer dizer com isso, e claro, agora a gente vai ter que trabalhar um pouco com ilação e análise, afinal de contas a gente não pode cravar exatamente o que ele tenha querido dizer com isso. Mas a gente tem aqui uma publicação do Stephen Miller, que é um dos conselheiros sênior da Casa Branca, e aí ele colocou o seguinte: o suor, a ingenuidade e o esforço americano criaram a indústria petroleira da Venezuela. As expropriações tirânicas foram o maior roubo já registrado de riqueza e propriedade americana. Esses ativos que foram saqueados foram então utilizados para financiar terrorismo e inundar nossas ruas com matadores, mercenários e com drogas. Isso é parte então do que pontuou Stephen Miller.
para a gente entender um pouco do que pode estar sendo expresso aí. Desde lá atrás, em 1976, houve esforços na Venezuela para nacionalizar, para ter um controle do Estado maior sobre a indústria do petróleo, entendendo, como não poderia deixar de ser em um país com reservas tão grandes, esse como um ativo estratégico. Mas a coisa tomou um outro contorno lá atrás, em 2007, quando então Hugo Chávez, já no poder, começou a expropriar uma série de indústrias estrangeiras, incluindo indústrias americanas, e expropriar também de uma série de terras no país, incluindo de companhias e indivíduos dos Estados Unidos, sob o programa então socialista do regime chavista. Isso até gerou, depois de muito processo, indenização na casa dos bilhões para algumas companhias, mas uma coisa que mesmo as companhias que foram indenizadas consideraram ser uma indenização insuficiente. Fica aí então parte do que a gente pode entender do que vem a partir daí, apesar de não ter nenhum esclarecimento até o momento. O Epoch Times mandou então contato à Casa Branca pedindo mais informações sobre isso e outros pontos, mas não recebemos resposta até a hora da reportagem. Teve resposta, entretanto, já do regime venezuelano, que pontuou o seguinte: a gente tem aqui a publicação do Vladimir Padrino Lopes, que colocou o seguinte, falou o seguinte a estatal de televisão ali na Venezuela, a emissora estatal, disse que a FAM defenderá a integridade territorial a todo custo. Conforme ele falava isso, a gente tinha também o seguinte: aqui vocês veem uma documentação que foi divulgada pelo regime venezuelano, na qual falam precisamente de questão, uma nota rechaçando as falas de Donald Trump e reiterando que haverá mobilização para defender, como disse Padrino Lopes, a todo custo, então, integridade territorial. Esses foram os termos no qual isso foi colocado. Essa foi a matéria pública e notória que dominou o noticiário ontem de noite. Menos pública e notória foram duas matérias que circularam mais na Europa e mais em língua espanhola, menos em português e inglês, mas que são também absolutamente relevantes para entender esse cenário. Se a gente falava a respeito de ativos de petróleo e, em outras análises, a gente pontuou anteriormente como a Venezuela também era um ativo que era estratégico para adversários dos Estados Unidos na região. Por exemplo, habilitando a ação de Irã e dos procuradores do Irã como Hezbollah na região, por exemplo, permitindo que houvesse dissuasão, que houvesse uma ameaça partindo do regime russo na região. 2008, 2014, 2022 foram todas situações onde, antes de se movimentar no leste da Europa, houve aí algum tipo de exercício militar ou sinalização passando por Venezuela, Cuba e Nicarágua. Com China, também é um polo de investimento chinês na região, na forma de empréstimos predatórios e também da circulação de petróleo.